Shalom Uvraha. Os 13 princípios da fé judaica nas explicações do nosso queridíssimo Rabino Gloiber. Muita saúde, muitas notícias boas hoje para todos nós. O segundo princípio da fé judaica é crer com plena fé que o Criador é único. Não há unicidade igual a de Akadosh Baruch Hu. Só Ele é nosso Deus. Ele sempre existiu, existe e existirá. O segundo princípio consiste em ser o Criador único e não existir unicidade igual a dele. Só Ele é nosso Deus. Ele sempre existiu, existe e existirá. Quando falamos sobre único, infinito, em primeiro lugar queremos dizer aqui que tudo faz parte dele. Não estamos dizendo apenas que Akadosh Baruch Hu, Deus, está em todo lugar. Mas estamos dizendo que todo lugar é Deus. E a diferença entre um lugar e outro é somente o nível de revelação divina que se encontra nele. Porque se eu e você dissermos que Akadosh Baruch Hu, Deus, não está no lugar impuro, ele não está ali de forma alguma, estaremos dizendo que existem duas entidades. Uma que só se encontra em lugares puros e a outra é o próprio lugar impuro, que aí se torna uma entidade por si só. E isso não é possível, porque Deus é único e é infinito. O Rabbi Shneur Alzheimer, o Rebbe, ele comparou a existência do mundo em relação a Deus como um raio de sol em relação ao próprio sol. Assim que ele comparou a existência desse mundo aqui. Quando o sol ele está oculto, esse raio de sol ele é visível. Aonde? Ele é visível apenas no próprio sol. Ele está dentro do sol, você não está vendo, ele não está te fazendo, você não está vendo o raio de sol, você não está vendo o sol. Mas no próprio sol, ele é irrelevante. Assim é o nosso mundo, em relação a nós, a eu, a você. A revelação divina está oculta e estamos vendo o mundo como uma entidade separada de Deus. Por isso que as pessoas ficam procurando, onde está Deus, onde está Deus? Porque a gente vê o mundo como uma entidade separada de Deus, ou seja, o brilho do sol quando o sol está oculto. Mas em relação a Deus, a Akadosh Baruch Hu, somos como o brilho do sol dentro do próprio sol. Por isso diz o Rambam, que Deus sempre existiu, existe e existirá. Ele é igual antes da criação do mundo e continua sendo depois da criação do mundo, como se nós nunca tivéssemos existido. Quando o Rambam diz que não há unicidade igual à unicidade de Deus, ele se refere a isso. Ou seja, relativo a nós, a eu e a você, o mundo é uma entidade separada de Hashem. Mas, na verdade, tudo é irrelevante em relação a Deus, que é o referencial correto. Pela nossa lei judaica, não podemos pensar em Deus em determinados lugares, como, por exemplo, o banheiro. O motivo é ligado aos níveis de revelação divina que são ocultos para nós ali. No banheiro, o nível de revelação divina é baixíssimo, está muito baixo. A revelação divina no lugar impuro está tão oculta que lá é proibido até pensar em Akadosh Baruch Hu, pensar em Deus. E no lugar puro, ela é menos oculta, você não está vendo, mas lá devemos sim pensar em Deus, rezar. Um exemplo da limitação do entendimento, do nosso entendimento humano, em relação às revelações de Akadosh Baruch Hu, a revelação divina, a gente vê na Guemará. Certa vez um romano, ele perguntou ao Rambam Gamliel, vocês dizem que quando 10 judeus se reúnem para formar o Minyan e para rezar, Deus se revela lá, nesse momento. Em muitos lugares eu vejo que 10 judeus se reúnem e estão lá rezando do mundo, em várias sinagogas e etc. Então, quantos deuses vocês têm? E o Rambam Gamliel estava acompanhado do seu faxineiro.
e se espantou com a ignorância da pergunta. A dirigiu ao faxineiro perguntando. Ele perguntou, fez a mesma pergunta que o Romano fez para ele, fez para o próprio faxineiro dele. Perguntou para o faxineiro: tinha sol na sua casa hoje? E o faxineiro: sim. Tinha sol na casa do Romano hoje? E o faxineiro respondeu: sim. Então concluiu Gamaliel: se até o sol, que é um entre dezenas de milhares de criações divinas, pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo, quanto mais o próprio Hashem. O Rebbe, ele sempre frisou para nós que Deus é a essência do bem e a natureza de quem é bom é fazer o bem. E essa ocultação foi feita para que pudéssemos superá-la e chegar a um nível infinitamente superior ao nível anterior a ela. Então essa ocultação que a gente está vendo, de nós não vemos Deus, essa ocultação ela é proposital. Justo para quê? Para você encurtar esse laço com Deus, para você encurtar, estreitar o teu relacionamento com Deus. É para isso que serve a ocultação. Para você encurtar seus laços com a Kadosh Baruch Hu.